Pessoal, vocês viram a treta aí do Donald Trump com Gustavo Petro, da Colômbia? Para quem não viu, eu vou explicar o que está acontecendo e as consequências disso. O Donald Trump ele tem deportado, né, imigrantes ilegais dos Estados Unidos, o que já acontecia no governo Biden. Esses imigrantes, eles vêm a avião militar, eles vêm com algemas nas mãos e nos pés, né, correntes, e isso tem causado indignação em alguns governos. Por que eu não sei, porque no governo Biden já era assim. Tanto que uma vez no governo Bolsonaro, o Itamaraty chegou a pedir que os imigrantes deportados não viessem algemados. O departamento lá americano falou que ia analisar o pedido e até hoje nunca deram resposta. Mas sempre foi assim. Então o que aconteceu? A presidente do México, a Sheinbaum, e o presidente da Colômbia, o Petro, eles recusaram a receber aviões americanos com deportados, nessas condições. A presidente do México pensou um pouco e voltou atrás e falou, tudo bem, vamos receber assim mesmo. Já o Gustavo Petro não, ele não recebeu 2 aviões militares dos Estados Unidos com imigrantes. Ele falou que só aceitaria esses imigrantes se eles viessem sem algemas, com dignidade, ou se a Colômbia pudesse ir lá na América e buscar eles mesmos, esses imigrantes ilegais. Então o Petro, em nenhum momento ele falou que não ia receber os imigrantes. Ele não queria receber nessas condições, o que é diferente. Agora, se a gente puder ir na América e buscar os imigrantes, tudo bem. Só por causa dessa recusa dele, o Donald Trump começou a dar piti. Imediatamente ele já impôs sanções à Colômbia, uma tarifa de 25% sobre os produtos colombianos, e em uma semana aumentaria para 50%. E colocou também proibição de cancelamento de passaporte, de visto dessas pessoas para ir para os Estados Unidos, tanto do presidente, membros do governo, familiares e apoiadores do partido desse presidente. Olha que exagero que o Donald Trump fez. Essa atitude do Donald Trump, em primeiro lugar, é covarde, tá? Porque é uma questão que você pode resolver com a diplomacia. Fala, o que está acontecendo? Por que você não quer receber? Tal, não sei o quê. Não, não é que eu não quero receber, porque a forma como vocês estão trazendo eles é desumana. Tal. Simples. Poderia ser resolvida de uma forma diplomática. Mas o Donald Trump, por governar o país mais poderoso do mundo, ele quer mostrar força. Ainda mais sobre um país que ele considera mais fraco. Então ele vai lá, já mete um montão de sanção, proibição e não sei o quê, foda-se, como se ele fosse o dono do mundo. Então eu acho isso de uma covardia, sabe, sem tamanho. Ele é tipo aquele valentão da escola. Sabe, que quando tá apoiado com o grupinho dele, quer dar porrada em todo mundo. Agora, quando tá sozinho, não aguenta um soco. Esse é o Donald Trump. Então, você pegar um país, por causa de um detalhezinho diplomático, que você encher de sanções e proibições, sabe, é de uma canalice sem tamanho. E o pior, bolsonaristas aplaudindo isso. Tá vendo? O Trump botou pra fuder, o Trump é o cara, que não sei o quê. Eu acho que esses bolsonaristas não sabem que eles são latino-americanos e que o Trump também não gosta deles. O Trump também tá deportando brasileiros. E é muita babação de ovo, né, pessoal? Com um cara laranja, neonazi, que tá tocando o terror lá nos Estados Unidos. E não é só com a América Latina, não. É com o planeta inteiro, tá? Esse laranjão ainda vai acabar fudendo os próprios Estados Unidos, tá? Com a política dele. Inclusive essas sanções que ele colocou também. Por quê? A Colômbia ela é a maior exportadora de café do mundo. Era um posto que já foi do Brasil há anos atrás. Hoje é da Colômbia. E os maiores consumidores de café do planeta são os americanos. Os americanos já acordam de manhã, antes de trabalhar. Eles costumam tomar uma xícara enorme de café, que é para dar energia, por causa da cafeína. Inclusive, até os brasileiros que vão para os Estados Unidos, eles estranham isso. Porque aqui no Brasil a gente toma um golinho de café de manhã, com pãozinho, com manteiga e tal. Lá não, eles pegam um copão desse tamanho de café e bebem. Então os americanos são literalmente viciados em café. Então se o Trump impõe uma tarifa de 25%, que em uma semana pode chegar a 50%, o café americano vai chegar mais caro. Porque a América não produz um pé de café sequer. Então, isso ia impactar a própria vida dos americanos. Imagina se chegar no mercado, o café está 50% mais caro. Lembrando que poderia até aumentar essas tarifas, né? Dependendo do Donald Trump. Aí as pessoas podem estar pensando, não, Ronaldo, mas isso beneficia o Brasil. Porque o Brasil também produz café. Então, se a Colômbia estiver tretando lá com os americanos, a gente vende mais café para eles. Não, pessoal. Na verdade, o Brasil também está com uma crise de café. Por causa daqueles incêndios que tiveram no passado. A maioria criminoso. Perdeu-se muita safra de café. E o café, para quem não sabe, ele é difícil, né? Porque ele demora para nascer. Depois que ele nasce, você pode colher de 9 a 10 anos, dependendo do pé de café. Agora, se você perde o pé de café no incêndio, até você produzir novamente demora. Por isso que o café está caro aqui no Brasil. E uma curiosidade, para quem não sabe, eu já fui coletor de café. Aqui no interior de São Paulo. Eu ia para Marília, Garça, aquela região ali do centro do estado, ia lá colher e banar o café. Já colhi muito café quando era novo. Hoje eu acho que eu não aguento mais nada, mas quando eu era novo eu colhia café. Então o que acontece? O Brasil já está com o café com o preço mais alto por causa disso. Por causa dos incêndios, a seca que teve no ano passado, incêndios provavelmente criminosos. E saiu essa semana uma notícia também, que aqui no interior de São Paulo, eu não vou lembrar qual é o nome da cidade,
acho que é Indaiatuba, ou aquela região próxima ali, teve mais de 20 toneladas de café que desapareceram. Ninguém sabe o que aconteceu. O café foi colhido, estava tudo ensacado, bonitinho e desapareceu. Alguns têm teorizado na internet que esse sumiço desse café pode ser que os próprios produtores esconderam essas toneladas de café para aumentar o preço. Para aumentar o preço para eles ganharem mais e para prejudicar o governo Lula. Porque realmente o agro adora o Bolsonaro e odeia o Lula. Sendo que o Lula fez muito mais pelo agro que o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando era presidente, estava fechando, né, comércio com a China, que compra produtos do agro. O Lula voltou e abriu de novo essas portas. Mesmo assim, tem uma parte do agro que odeia o Lula e ama o Bolsonaro. Vai entender, né? Deve ser masoquismo. Mas enfim, então o Brasil não teria como suprir essa oferta de café deixada pela Colômbia, nessa crise aí com os Estados Unidos. Não teria como. A Colômbia também exporta rosa e, dentre outras coisas, para os americanos. Na internet o pessoal até brincou, né, do pó branco que a Colômbia exporta. A Colômbia exporta o pó preto e o pó branco. O pó branco vocês sabem o que é, né, pessoal? Enfim, mas o pó branco não é legal, né? Então eles passam lá por outros meios. Porque se fosse, o Trump também taxaria. E se ele tentar impedir o pó branco, é capaz dos nóias americanos derrubar aquele muro na porrada e vir aqui na Colômbia buscar. Mas enfim, o fato é que isso aí prejudica a própria América. Você lembra que eu falei que as políticas do Trump eram todas inflacionárias? Se ele taxar os produtos que os americanos consomem, eles mesmos vão pagar mais caro. Vai subir a inflação. Imagina você vai no mercado, compra um café, sei lá, a R$30, aí chega no outro dia o café está R$45, porque aumentou 50%. É o que o Donald Trump está fazendo lá. Aí o que aconteceu? Aí o Gustavo Petro, ele mandou um avião presidencial da Colômbia lá nos Estados Unidos buscar esses colombianos ilegais. Aí a internet começou a postar aquela, como é que chama? Vamos chamar aquela, tripudiar em cima disso. Olha, o Gustavo Petro arregou, Gustavo Petro arregão, Donald Trump mostrou quem manda, Mais uma vez, repito, eles torcem pro Laranjão, que não gostam deles, que é um neonazi americano, do que para um latino-americano. Só que, na verdade, o Gustavo Petro não arregou, pessoal, porque quando o Donald Trump emitiu a ordem para taxar os produtos colombianos, foi 6 minutos antes da decisão do Gustavo Petro. Então, o Gustavo Petro nem tinha sido informado ainda que ia ter sanções ao país dele, e ele já tinha mandado o avião colombiano ir buscar. Então, vocês notaram como ele não arregou? Porque ele já tinha mandado o avião buscar, praticamente na mesma hora que o Donald Trump estava assinando lá as sanções. Então, não teve nenhum arregamento aí. Na verdade, quem arregou foi o Trump depois. Que o Trump não só permitiu que ele buscasse lá os imigrantes, como o Trump também retirou as sanções. Segundo informações que eu vi hoje. Ainda não sei se foi confirmado ou não, mas parece que hoje o Laranjão retirou as sanções da Colômbia. E o Gustavo Petro, pessoal, ele chamou uma reunião de emergência da CELAC, que são os estados da América Latina e Caribe, para uma reunião de emergência para ver como é que eles vão lidar com essa questão do Trump. Porque o Trump é covarde, como eu falei. Só porque ele tem o poder da caneta, ele vai fudendo quem ele quiser como se ele fosse um imperador romano. Ah, o fulano disse não pra mim? Foda-se, é sanção, proibição, que é perda de visto, passaporte, não sei o quê. E não é assim que se governa um país, né, pessoal? Infelizmente tem diplomacia. E o Trump tá pouco se fudendo com a diplomacia. Ele quer fazer uma política de força, de porrada. Então esses países da América Latina, eles têm que se unir e conversar como eles vão reagir ao Trump. E principalmente, o que eu acho mais importante, é reagir em conjunto. Porque o Trump ele pode ser forte contra um país ou contra outro. Mas contra todos os países da América Latina, exceto a Argentina, né, que agora é do Milei, ele ia quebrar a cara. Porque se ele quiser impor sanções para toda a América Latina, beleza. Não vendemos mais nada para os americanos. Nem Brasil, nem Colômbia, nem Chile, nem Uruguai, nem Paraguai, Bolívia, nada. Quem ia perder em produtos ia ser os americanos. E eu digo para vocês, em comércio global, é muito mais fácil você vender para um país como os Estados Unidos do que os Estados Unidos achar um outro vendedor que venda barato para eles. Principalmente se forem países como da Ásia. Aí sim eles iam enfiar a faca nos americanos. Então, eu não sei qual é a intenção do Laranjão, mas isso aí pode gerar uma crise fiscal enorme para o país dele mesmo, América. É claro que a gente também ia se fuder bastante, né, numa guerra cambial com os Estados Unidos. Brasil, Chile, a própria Argentina ia se ferrar bastante também. Mas quem está provocando isso é o Donald Trump. Será que ele não sabe que tem diplomacia lá no país dele? Tem embaixadores, tem tudo isso? Por que ele tem que usar força? Ah, fulano não quer receber os aviões. Sanção, sanção, proibição, proibição, proibição. Não é assim que se governa um país, né, pessoal? Esse Laranjão, ele está passando dos limites. E o Brasil, por enquanto, está neutro. O Brasil só reclamou da forma como os brasileiros vieram para cá, mas o Brasil ainda não arrumou nenhuma treta, por enquanto. Espero que o Lula não embarque nessa onda aí do Petro de querer ficar criando treta por um procedimento que já havia desde o governo anterior. Inclusive no governo Lula também. No governo Lula veio 32 aviões para cá, na época do Biden, com brasileiros deportados. Eles também vieram algemados, com corrente e tudo, e nunca teve crise diplomática por isso.
Então só porque é o Trump agora, as pessoas estão exagerando um pouco. Eu espero que o Lula haja mais com a razão e com pragmatismo, até para evitar problemas para o Brasil. Tá bom? Quem gostou do vídeo, pessoal, comenta aí, dê um like, ativa o bendito sininho, compartilha nas suas redes sociais, que tudo isso é muito importante para o canal, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.